Opa! Salve, salve! Beleza? Eu vou falar pra vocês já na largada do vídeo. Eu, sinceramente, larguei de mão. Uma irritação que se justifica, mas que também não tira a responsabilidade. E um ex-jogador do Grêmio busca, junto à FIFA, estar livre no mercado. Olá, eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Recado rápido, chega junto, marca presença aqui, compartilha conteúdo. Deixa eu aproveitar e fazer a minha parte aqui. A gente fica muito em casa em relação à pandemia, né? Quem é grupo de risco, como eu, por exemplo. Então, eu procuro fazer a minha parte. Aproveito também e já lavo as minhas mãos em relação ao técnico do Grêmio. Eu, sinceramente, larguei de mão. E por quê? Eu defendi o Renato, no momento em que muitos exigiam a volta dele a Porto Alegre, com a retomada gradativa, parcial dos treinamentos. E por que eu defendi o Renato? Primeiro, porque é grupo de risco, eu também sou e sei que isso exige um cuidado, uma restrição maior. Segundo ponto, eu confiei que o Renato fosse ficar em isolamento. Qual não foi a minha surpresa ao ver mais uma foto? Nossa, Daniel, como tu é inocente. Pois é, mais uma foto do técnico Renato na beira da praia. Mas afinal de contas, ele é o Renato. Ele sempre teve um tratamento diferente. Primeiro, pelo que ele representa como jogador na história do clube. E depois como treinador, conquistando Copa do Brasil, Libertadores da América, levando o Grêmio para um outro patamar. Perfeito. Só que ele não pode ser maior do que a instituição. E ao mesmo tempo que ele foi alimentado a ter algumas posturas que a gente está vendo agora, ele coloca a direção tricolor numa sinuca de bico. Por quê? Não há outra alternativa a não ser tomar uma providência que, ao meu ver, até deveria ser radical. Se não vejamos, um atleta hoje é flagrado num ambiente com mais pessoas, aglomeração, isso ganha uma repercussão. A direção tem autoridade para punir o atleta amanhã? O técnico Renato faria o quê? Então, não há nada que se possa fazer a não ser punir o Renato com um percentual altíssimo do seu salário. E segundo, tornar isso público, para que todos entendam que a direção do Grêmio tem o controle de toda e qualquer situação no vestiário tricolor. Isso gerou muita revolta, é uma revolta que se justifica, mas que também tem a parcela de responsabilidade dos dirigentes. E dentro deste ambiente de irritação, de revolta, já tem gente pressionando a direção do Grêmio para punir o Renato, já tem gente pressionando a direção do Grêmio também para que se fale sobre que tipo de iniciativa vai se tomar e que se peça o retorno imediato do treinador tricolor. Que situação que o técnico Renato criou! No ambiente do Grêmio, muito forte, mas fora dele também. Está descumprindo algo que é importante. Esta não é uma situação, por exemplo, que você seja o dono absoluto da ação. Eu vou, se eu me contaminar, paciência, mas não é uma doença que vá passar adiante. Aí tudo bem, tu é responsável pelo teu ato. Isso num campo, obviamente, muito imaginário, porque se ele vai se contaminar é porque passa adiante, né? Mas, enfim, isso numa situação que a gente está criando aqui. Só que não é o caso. Tem uma série de outras implicações num local em que o cenário é de preocupação ainda. E agora como é que a direção vai fazer? Vai pedir o retorno do técnico do Grêmio já imediatamente para Porto Alegre? Uma providência vai ter que ser tomada. Porque, eu repito, a direção do Grêmio ficou com essa situação em uma sinuca de bico. Outro ponto. Juliano está há 4, 5 meses sem receber, deve tentar junto à FIFA a liberação com o Al-Nassr para que fique livre, disponível no mercado. Um jogador muito interessante, se fosse por valor de salário e um salário que de repente estivesse dentro da realidade do Grêmio, seria uma grande possibilidade. Sabe que vai ter muita coisa interessante para acontecer. Por isso que a direção do Grêmio diz que agora, no momento, é inviável qualquer contratação, mas que está observando o que pode acontecer. Por isso, pensa assim num lateral esquerdo e, quem sabe, um outro jogador aí, dependendo do que acontecer agora, já nesta metade de 2020. Porque
o Grêmio vai definir a saída do Everton e pode também até mesmo vender o Matheus Henrique, hein? Olha só, poderia negociar 2 atletas nesse meio de ano. E aí pode suprir com o que tem ou, dependendo do caso, até se pintar alguma negociação que seja interessante, que não altere os cofres do Grêmio. O que seria não alterar? Um jogador que venha por um salário que o Grêmio já gastava, de repente, em um ou outro atleta, ou até menos, né? Não pagar o mesmo salário que pagava pelo Everton, não pagar o mesmo salário que paga pelo Matheus Henrique, se porventura ele for negociado. É uma questão meramente matemática, mas que é uma situação bem importante. Sobre o Ferreira, nada ainda, mas o jogador vai ter que pedir desculpas se quiser repensar a sua condição de permanecer no Grêmio. Veja só que situação que foi criada. Gente, comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente interage aqui no canal. Curtiu o vídeo? Mete like. Curtiu o conteúdo também? Compartilha. Ative as notificações e vamos lá, vamos todo mundo se cuidar aqui, né? Só não vamos jogar futevôlei na beira da praia, tá, gente? Fui!